Saudações, irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, que a espiritualidade amiga esteja presente nesse momento junto a você que está nos assistindo, seja em casa, no trabalho, emanando muito amparo e muita luz em mais esse encontro maravilhoso, onde apresentamos esse trabalho edificante de divulgação do Evangelho de Jesus. E que possamos levar a você um pouco mais de entendimento sob a luz da doutrina do Espiritismo. Meu nome é Marcelo, sou do Centro Francisco de Assis, localizado na zona norte da cidade de São Paulo, filiado à USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E hoje iremos conversar um pouco mais sobre um tema muito importante. Um sentimento cada vez mais aflorado nos dias de hoje e considerado um elemento altamente nocivo em nossas vidas: a cólera, o ódio, a raiva. E o que se entende por cólera? É sinônimo de raiva? E o que é a raiva? Ambas são violentas? E qual a análise disso no ponto de vista do Espiritismo? Bem, para nós classificarmos o que é raiva e o que é cólera, a raiva nada mais é do que uma irritação violenta, o ódio, o furor, a mágoa, uma aversão de alguma coisa ou de alguém, ou seja, aquilo que cultivamos e acumulamos. Consequentemente, a cólera é nada mais do que uma reação emotiva da raiva violenta, da ira. A cólera, o ódio, o rancor e os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam todo o nosso equilíbrio mental, espiritual e até mesmo físico de quem as alimenta. Ou seja, a cólera é aquilo que apresentamos. No ponto de vista do Espiritismo, sobre a ótica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então, lá na instrução dos Espíritos, tem um trecho: o orgulho leva-vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Portanto, pode-se dizer que a cólera está ligada diretamente ao orgulho. Bom, meus amigos, sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas com a determinação da perfeição. Por isso, o apelo de Cristo para que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ela nos instrui a respeito da nossa evolução, tanto material quanto espiritual, desde o primórdio da criação, no qual passamos por vários estágios até atingir o reino hominal, onde somos apresentados e conseguimos adquirir o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão, onde houve a possibilidade da escolha com seus erros e acertos.
Cólera, vingança, raiva são emoções que ainda estão lá no porão dos nossos desenvolvimentos espirituais. Em termos evolutivos, posso dizer que são os resquícios da nossa animalidade. Portanto, meus amigos, a gente pode simplesmente dizer que a cólera é o estágio final de uma série de sentimentos acumulados que nos atormentam e que manifestamos de forma explosiva ou implosiva. As duas reações são nocivas ao nosso desenvolvimento moral, sendo que esta última acaba por manifestar também através de doenças do nosso corpo físico, o qual falaremos um pouco mais adiante. O que nos leva à cólera? Quando nos afastamos das boas energias e sintonias espirituais, nós entramos nessa sintonia baixa. É certo que vivemos em um planeta de provas e expiações, onde ainda estamos aprendendo a lidar com os nossos próprios sentimentos, diante das situações que nos são apresentadas a cada dia, tentando nos melhorar, tentando nos adiantar moralmente, a fim de alcançar a verdadeira felicidade. E em tempos atuais, de intolerâncias políticas, religiosas, de raças, de gêneros, desigualdades, injustiças, enfermidades, criminalidades, sendo noticiadas por programas de televisão sensacionalistas e principalmente disseminadas nas redes sociais, através do Facebook, Twitter, através dos chamados haters, os quais se escondem atrás de um nome qualquer, simplesmente para atacar as pessoas. Tudo isso acaba por testar nossa capacidade de filtrar todas essas informações e geralmente acabamos entrando em sintonia com essas vibrações negativas. Ela está ligada ao orgulho porque pode se manifestar quando nos sentimos maiores do que os nossos irmãos e não conseguimos lidar com algo que nos irrita profundamente. Esse sentimento é uma consequência, quase sempre, do orgulho ferido. Quando não suportamos uma resposta a qual nós não estamos preparados para lidar. Existem pessoas que acreditam na falsa premissa de que todos devem ceder aos nossos caprichos. Aí que vem a desilusão, a frustração, consequentemente gerando outros tipos de sentimento, como a revolta, a vingança, o ódio, e por fim, a válvula de escape, a cólera. Quando chegamos nesse estágio, é preciso utilizar a consciência. E os espíritos de luz nos alertam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se víssemos esses comportamentos destrutivos e fora de controle, à distância, nos sentiríamos ridículos, ou mesmo ficaríamos com medo de nós mesmos.
E as consequências geralmente são muito graves. As consequências da cólera podem ter influência espiritual. Ela pode estimular a presença daqueles nossos irmãos menos esclarecidos, que podem nos incitar ainda mais nessa emoção, nesse sentimento tão terrível. Pode significar um atraso na evolução moral e espiritual, pode nos afastar dos amigos, da família, do trabalho. Acabamos por perder a nossa autoestima. Enfim, somos apresentados a situações terríveis, como agressões físicas, verbais, atentados contra a vida. Também nos leva à somatização. Somatização nada mais é do que a tentativa do corpo de lidar com o estresse emocional e psicológico, geralmente por não saber lidar com esses sentimentos. E quando nós não conseguimos anular esse sentimento nocivo, isso acaba se manifestando também para o corpo físico, sob a forma de doenças. E isso não é uma teoria, e sim fato comprovado pela ciência. Ela afirma que o corpo tem uma capacidade finita de lidar com o sofrimento psicológico, emocional e social também. E que além de um certo ponto, os sintomas são sentidos como físicos, afetando principalmente o sistema digestivo, nervoso, reprodutivo. E daí vem as dores, o desconforto. Os acessos de fúria, principalmente com aqueles que amamos, são muito difíceis de lidar. E às vezes deploram toda uma encarnação. Nós não queremos isso, correto? Então, devemos dominar a cólera para cumprir a caridade e a humildade cristã. Portanto, meu amigo, se você está enfurecido, pode explodir e atacar os outros, o que arruinará seus relacionamentos profissionais e pessoais. Com certeza. Os espíritos de luz disseram no Evangelho que vibrar cólera apenas vai lhe trazer doença e mal-estar. A gente deve reconhecer que sentimentos ruins só farão de nós cada vez mais infelizes e não resolverão o desafio que está sendo proposto. Além disso, todos ao nosso redor vão sofrer. Nós irradiamos esse sentimento. E como evitar a cólera? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal. Como resposta, conhece-te a ti mesmo. É aquela máxima do filósofo Sócrates, ou seja, não sermos juízes de nós mesmos, sem encobertarmos nossas imperfeições, que nos impedem de progredir. Ter humildade. Sem humildade, construímos
virtudes que não temos, como se estivéssemos uma roupa para esconder as deformidades do nosso corpo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. E Jesus, também, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 10, também nos traz que devemos compreender o próximo. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Interrogar a consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que ele fez e todo aquele que se deixou de fazer. Se fazer humilde como uma criança, lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus nos disse para se fazer humilde como uma criança e estar sempre disposto a aprender a tudo que a cerca de forma atenta e constante, perdoar sempre de forma sincera aqueles que convivem, não guardando mágoa, rancor, ódio, e por fim, fazer as coisas sem esperar nada em troca, de forma desinteressada. Agindo como as crianças, nós iremos nos conhecer melhor, pois diz o Mestre que esse é o caminho para entrarmos no reino de Deus. E o reino de Deus, nós já temos conhecimento, nada mais é do que um estado de espírito onde encontraremos a paz e a felicidade que procuramos. Para evitarmos a cólera, acalma-te. A Deus tudo é possível. Como disse Jesus, mesmo diante da perturbação, vamos fazer o nosso melhor. Há problemas com familiares difíceis, pessoas que nos apedrejam, vizinhos que não nos deixam dormir, brigas de trânsito, enfim. Mesmo assim, imitamos vibrações de paz e amor para todos eles, a fim de não entrarmos nessa sintonia. Como a cólera é o oposto da humildade, vamos nos esforçar para edificar essa virtude da humildade em nossa alma, pois, como se diz, a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Portanto, façamos o contrário do orgulhoso. Aceitemos de bom grado a crítica, a opinião contrária, aquela provocação que por vezes pode tocar lá no fundo da alma. Ter maturidade espiritual, ou seja, lidar com a cólera de forma a encontrar saídas saudáveis para a sua raiva, corrigindo pensamentos distorcidos, crenças irrealistas e comportamentos que estimulam a ansiedade na saúde. Sabendo vibrar boas energias, canalizando essas frequências positivas, podemos neutralizar todos esses problemas. É bom acreditarmos que quando estamos em elevação espiritual, tudo conspira para a conclusão positiva de qualquer situação. Portanto, não nos deixar corromper pela matéria é essencial.
fazer esforços para vencer o materialismo. Sendo guiados pela luz do Espiritismo, certamente temos a capacidade, inclusive, de passar à frente, conceder aos nossos irmãos necessitados desse apoio que eles necessitam, um pouco do nosso entendimento. Dar de graça o que de graça receber. Ainda pensemos de modo diferente daquele que o mundo quer que pensemos. Quando cometemos um ato de cólera contra um irmão, como por exemplo, depois de uma discussão terrível contra um familiar, ou um amigo, ou qualquer outro tipo de pessoa, certamente caímos no arrependimento. E aí depois vem a desculpa, né? Olha, todas aquelas palavras terríveis que te falei, olha, foi tudo da boca para fora, viu? Olha, não era nada daquilo que eu realmente penso de você. Foi tudo movido à emoção. Me desculpa, tá? Tudo bem. Mas aí já falou, né? A pedra lançada não volta. Não adianta somente se desculpar, mas sim assumir a responsabilidade sincera de confessar ser culpado e se dispor a mudar de verdade. Um corpo que tem a cólera como seu guia está ligado a todo esse vício. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, ressalta o Evangelho. Portanto, meus amigos, vamos assumir a responsabilidade por nossas emoções. Quando modificamos o espírito, quando nos comprometemos a modificar, o corpo responde com vontade firme. Tudo contribui para o progresso. As modificações que fazemos com a reforma íntima proposta sempre corrigirá qualquer comportamento agressivo. Estamos fadados à lei do progresso. O homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Tomemos o cálice da benevolência e do amor ao próximo, assim como o Mestre Jesus nos ensinou. E lembremos-nos do vigiai e orai, para que não sucumbamos a esse mal. Orai para nos aproximarmos de Deus e vigiai os nossos pensamentos, a nossa consciência. Lembremos-nos também da lei de causa e efeito e na vida futura, ou na lei da justiça divina, observando que o plantio é livre, mas a colheita é certa. Portanto, meus amigos, em qualquer ataque de cólera, quando nos deixamos levar por esse sentimento terrível, vamos nos esforçar para refletirmos mais sobre as nossas imperfeições. Ao mesmo tempo, peçamos forças a Deus para vencer esse vício de conduta e de comportamento para o nosso progresso moral. Muito obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanhou até aqui.
Esperamos que se inscreva em nosso canal e que acompanhe nosso trabalho aqui, em nossos vídeos quinzenais, sempre falando de um tema diferente, a fim de que possamos passar para você um pouco do Evangelho de Jesus, um pouco mais de esclarecimento e de entendimento. Que a luz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado novamente. Estejam em paz. Que assim seja, graças a Deus.